O livro de Provérbios de Salomão é um excelente livro para todos lerem. Todos, tanto aqueles que são já bem familiarizados com as escrituras sagradas, quanto também aqueles que querem começar a conhecer a Bíblia, querem começar a ler a Bíblia e não sabem como ou por onde. Está aí uma excelente dica. Você que quer aprender a compreender as Escrituras, então comece a ler o livro de Provérbios. Não deve ser o único livro que você deve ler. Muitas pessoas, infelizmente, ficam paradas em um livro da Bíblia. Gostam, por exemplo, de ler os Salmos, não é? Mas você não deve ficar parado num livro da Bíblia, só lendo Salmos ou só lendo Provérbios. Você deve começar, e você pode, o livro de Provérbios é um dos livros que você pode começar a ler, porque é de fácil compreensão, mas deve continuar, especialmente compreender a mensagem central da Bíblia, que está nos Evangelhos. Você deve procurar ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está o centro da Bíblia, a mensagem principal da Bíblia. E o versículo principal de toda a Bíblia está nos Evangelhos. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que toda a Bíblia aponta para o sacrifício do Senhor Jesus e a sua obra de salvação na cruz, por causa da vida eterna, por causa da alma que existe dentro de você. A vida não é só aqui. A vida não é esse corpo que você tem que vai durar aí, se durar muito, 80, 90, 100 anos, e depois volta ao pó. A vida é a alma que está dentro desse corpo. E para onde vai essa alma? Então você tem que entender essa mensagem, essa realidade sobre você. Você não é só corpo, você é alma e espírito também. Então, leia os Evangelhos. Entenda, familiarize-se com a palavra dos Evangelhos. Mas voltando ao livro de Provérbios, como eu falei, um ótimo livro para você começar a ler as Escrituras, esse livro, escrito por Salomão, é uma coleção de vários conselhos. Ele diz logo lá no início o objetivo do livro. Ele diz, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento, quer dizer, os jovens, né? Todos podem aprender com o livro de Provérbios, desde os jovens, os que estão começando na vida, quanto aqueles que já são maduros. E ainda fala, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, o livro de Provérbios vem carregado de conselhos, de direções que vão enriquecer a sua vida. Eu vou ler aqui algumas pérolas do primeiro capítulo de Provérbios, para você ter uma ideia. Então, ele começa já falando, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Veja, você quer conhecer, você quer ter entendimento das coisas, a cultura secular diz que você tem que ir para o Google, você tem que ir para uma enciclopédia, você tem que ir para uma biblioteca, começar a ler livros, estudar, mas a sabedoria divina diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Por quê? Porque Deus é a fonte da ciência. Todos os livros, todos os estudiosos da humanidade, desde milênios atrás até hoje, o que é que eles estudam? Eles estudam as coisas como elas são. Eles estudam a natureza, as leis da natureza, ou seja, tudo que Deus criou. Então, quando a pessoa parte de um princípio, eu vou estudar este assunto,
mas ignora a mente por trás daquele assunto, ela está perdendo. Ela já está começando mal. Porque quando você quer entender alguma coisa, a melhor coisa é você falar com quem criou aquela coisa. Não é isso? Se você quiser conhecer algo, fale com a mente que criou aquele algo. Procure entender a mente daquele que criou aquele algo. Por isso está escrito aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se você for a fonte da inteligência, você vai começar a ficar mais inteligente, naturalmente. A fonte do conhecimento, você vai começar a ter mais conhecimento e entendimento. Então, o fato que muitas pessoas ignoram hoje nas escolas, infelizmente, a ciência tem sido deturpada, porque coloca-se a ciência contra a fé e a fé contra a ciência. Dizem que uma coisa é incompatível com a outra. E não é verdade. A maioria dos grandes cientistas do passado eram cristãos. A maioria dos grandes cientistas eram motivados pela fé que tinham em Deus, para pesquisar e estudar os seus assuntos. Então, não havia incompatibilidade alguma entre a fé e a ciência. Pelo contrário, a fé, ela entende que Deus é a fonte de toda a ciência. Então não existe incompatibilidade, por exemplo, entre a fé e a medicina, por exemplo. A medicina é um ramo da fé, porque a fé nos ensina que Deus quer a nossa saúde e Deus nos dá inteligência para cuidar dela. Então, é claro que existe a medicina diabólica. Como em todas as áreas, existe onde há infiltração do mal, o bem é distorcido para fazer o mal. Então há médicos maus, há médicos que seguem procedimentos que não são éticos, há tudo isso, assim como policiais maus, assim como pastores maus. O mal existe na humanidade, infelizmente. Quando o ser humano não dá ouvido a Deus, então ele parte para a outra direção, que é a direção do mal. Mas na sua essência, a medicina é uma ciência que vem de Deus. Deus deu inteligência ao homem para cuidar da sua saúde. Um dos evangelhos, o evangelho de Lucas, foi escrito por um médico. Lucas era médico, doutor Lucas. Então Deus usou os médicos no passado. Deus é a fonte da ciência e da inteligência. Então quem quer ser uma pessoa entendida, sábia e entendida, ela tem que começar por onde? Diz o livro de Provérbios, no temor do Senhor. Temor do Senhor significa reverência. Você ter uma reverência por Deus, você ter um respeito por Deus. E não fazer o que a maioria hoje faz no mundo, que é uma indiferença. Muitas pessoas tratam a Deus com indiferença, não estão nem aí para Deus. Às vezes até falam que creem em Deus, mas como é que você pode crer em alguém e ignorá-lo? E não fazer o que ele fala? Não seguir os conselhos desta pessoa? Se você crê em alguém, você então, no mínimo, tem que reconhecer a existência dessa pessoa, você tem que ouvir essa pessoa, você tem que interagir com essa pessoa. Se você crê nela, se você crê no médico com quem você vai se consultar, então você segue as receitas que ele te passa, o tratamento, etc., porque você creu nele. Então, se você crê em Deus, você tem que ter o mínimo de interação com ele. Mas a maioria das pessoas, mesmo as que dizem que creem em Deus, não fazem isso. Então, ignoram a Deus, vivem com indiferença, não estão nem aí para o que ele fala. E por isso, são pessoas que, às vezes, até conseguem algum tipo de sucesso em alguma área da sua vida, mas, no geral, são pessoas que, para os princípios mais importantes da vida, como a felicidade, a alma, a salvação, a família, os relacionamentos, são pessoas extremamente limitadas e não conseguem deslanchar nessas áreas, porque são áreas que dependem de uma sabedoria divina. E isso só vem com o temor do Senhor. Então esse é logo no início do livro de Provérbios, lá no versículo 7, este conselho, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E ele conclui, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É isso. Quem despreza a sabedoria e a instrução realmente é louco, está ruim da cabeça
ou doente do pé. E falando em samba, olha que conselho de Provérbios para a época de carnaval. O versículo 10 diz assim: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Olha que conselho. Porque o que é a época de carnaval? Não se engane, não seja ingênuo. Carnaval é coisa espiritual. Carnaval não é a propaganda que se faz sobre ele. A festa da alegria, vamos curtir e tal, e cada vez mais dias, e pré-carnaval, depois o pré-pré-carnaval, e depois o pós-carnaval, enfim. É uma baderna, né? Em um país que nunca sai da sua condição de emergente. Deveria se falar em reduzir o carnaval e não aumentar o carnaval. Mas isso é outra história. Bom, no carnaval, quantas pessoas incautas, quantos jovens, quantas moças, rapazes e até gente madura, gente de cabeça branca, não é? Gente já vivida, que se entrega aos prazeres desta festa e simplesmente destroem suas vidas. Destroem começando com o bolso, porque carnaval não é barato. Carnaval, no fundo, é tudo sobre dinheiro, socialmente falando, é sobre dinheiro. Então a pessoa, ela tem que gastar muito para ter o mínimo de curtição do carnaval. Então ela sofre no bolso, ela sofre no corpo, porque o corpo é surrado tanto pela atividade intensa de quem vai pular o carnaval, quanto pelas drogas, pela bebida, pelos vícios, pelo cigarro, pela prostituição, a promiscuidade que rola solta, as doenças que rolam soltas no carnaval. O preço é altíssimo. E depois vem aquela ressaca moral. Quer dizer, mas as pessoas não despertam para isso, não atinam para isso. Elas caem como um passarinho cai na armadilha, no laço do passarinheiro. Estas pessoas incautas caem nos atrativos, nos agrados do carnaval. Como o conselho diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Em outras palavras, quem é sábio foge dos enganos, foge da falsidade que existe nesse mundo, da propaganda enganosa que promete o mel e entrega o fel. Então fique atento. E se você quiser mais conselhos, se você quiser sabedoria e prevenção, especialmente de dor de cabeça na vida, comece a meditar, ler o livro de Provérbios. Talvez alguns você não vai entender, mas o que você precisar, você vai entender. Pode ter certeza disso. Fica aí uma dica. Por que não começar hoje? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.